Respondendo ao escrito, repara lá, Firmino me faz a seguinte pergunta: amigo, você acha que o governo do Nine pode criar uma taxa para recadastrar a arma todos os anos? E essa taxa seria no mínimo uns 1.000 ou 5.000 por arma? O Firmino está meio apreensivo aí. Está aqui a pergunta, e é o seguinte: de fato, o governo pode criar uma taxa. A propósito, já tem essa taxa, que é o apostilamento para a emissão do CRAF, o apostilamento de PCE, lá no seu CR, isso já é uma taxa, mas taxa e imposto, apesar de serem tributos, espécies do mesmo gênero, tributo, tem incidências diferentes, fatos que geram a cobrança diferentes. O que é que acontece? Taxa a gente só paga quando solicita ou requisita um serviço do governo. Então eu vou lá no quartel, peço o apostilamento de uma arma de fogo, eu pago lá uma taxa por isso. É um processamento de um serviço que eu requeri. Imposto é um pouquinho diferente. Basta eu incidir em um fato gerador. E o que é fato gerador é exatamente isso que diz. É um fato que é previsto como cobrança de imposto. Então, se eu incidir naquele fato onde está previsto uma cobrança de imposto para aquilo, então aquele fato vai gerar a cobrança de um crédito tributário. Deixa eu ler aqui para vocês alguns artigos do Código Tributário Nacional para a gente entender. Repara lá. O artigo 4º do Código Tributário Nacional diz o seguinte: a natureza específica do tributo é o gênero, né? Tem o gênero, e o imposto, taxa e contribuição de melhoria, por exemplo, são espécies. Então, a natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Então é o seguinte: hoje não há qualquer imposto ou qualquer tributo pela propriedade e pela posse da arma de fogo, porque esse fato gerador não está previsto como cobrança de imposto, né? Como cobrança de tributo. O artigo 5º determina que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, e o artigo 16º principal diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, basta ter um fato gerador que ainda não foi tributado para incidir, para tentar se criar um novo imposto. Obviamente, isso tem que ser aprovado pelo Congresso, e a criação de um imposto sobre armas de fogo não seria tão fácil assim. Pessoal, imposto é a própria incidência no fato gerador. Como é, por exemplo, até listei aqui, imposto de renda sobre pessoa física e imposto de renda de pessoa jurídica. Ou seja, pessoa física e pessoa jurídica que tenham renda têm obrigação, e passe lá do teto, têm obrigação de pagamento de imposto. IPTU e ITR. Quem tem prédio urbano ou tem prédio rural tem que pagar o imposto, o ITR e o IPTU. IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor. Ter veículo, carro ou moto, tem que pagar IPVA. ICMS, que é de circulação de mercadoria. ISS, serviço. E aí vem a piléria. Repara lá, o simples fato de ter uma arma de fogo já poderia ser um fato gerador. Qual é o fato gerador? Possuir uma arma de fogo. Então, o governo poderia tranquilamente criar, por exemplo, o IPAF, Imposto sobre Propriedade de Arma de Fogo, e tacar-lhe um valor anual, como é o IPVA, de 10% do valor da arma, por exemplo, 20% do valor da arma. Eu espero que ninguém me chame de filho da puta por ter dado essa ideia. Aliás, eu tenho certeza que já pensaram nisso, só que provavelmente não avaliaram como uma boa coisa e deve ter uma repercussão bastante negativa esse tipo de cobrança. Então, há sim possibilidade de se cobrar um imposto, como também de majoração da taxa. A propósito, a taxa só se paga quando se usa um serviço do Estado, ou seja, quando eu vou lá e solicito um serviço do Estado, o Estado pode me cobrar uma taxa por aquele serviço. O imposto, basta eu incidir em um fato gerador, que pode ser, inclusive, a propriedade ou a posse de uma arma de fogo. Entendeu? Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, um abraço, tchau, e tomara que isso não aconteça. Tchau!